Seja bem-vindo ao Nada Trivial. Hoje é terça-feira, dia de Neurociência na Veia. E semana passada eu te prometi vir cumprir para a gente conversar um pouquinho sobre hipocampo. Nós tínhamos falado, né, de emocionalidade com a amígdala, falei sobre plasticidade, a construção de memórias na amígdala, a ênfase que isso tinha para as memórias de valência negativa, e te prometi que falaria sobre o hipocampo. Só que depois eu me arrependi. Vou te explicar por quê. Porque para eu falar de hipocampo eu teria que fazer uns 10 vídeos desse aqui, né? Então eu vou tentar dar uma resumida, mas se for o caso, na outra semana a gente continua falando sobre ele, porque senão o vídeo vai ficar quilométrico, né? Bom, quem é o hipocampo? Primeiro esse nome, né? Hipocampo, o que será que isso significa? Hipocampo é cavalo marinho em grego, né? Eu teve amigos meus e alunos que foram para a Grécia e aí mandaram uma foto para mim da rua Hipocampo, né? Que tem uma rua chamada Hipocampo em algum lugar, agora não vou me recordar onde é. E hipocampo é cavalo marinho. Por quê? Porque essa estrutura cerebral, chamada hipocampo, de novo, parece com o cavalo marinho. Lembra que eu te falei que tudo mais ou menos pelas parecências, né? Inclusive, tem uma estrutura que todo mundo dá risada quando eu conto, que chama oliva, que é azeitona, né? Então o cara olhou, provavelmente um anatomista da Península Ibérica, não é? Tinha aquela mentalidade azeitônica, vamos dizer assim, olhou e falou, isso aqui é uma oliva. Bom, então o hipocampo parece um cavalo marinho. Mas isso em seres humanos, no cérebro de primatas, porque na maior parte dos mamíferos o hipocampo é um pouco maior. Então, por exemplo, em cães, ele chama-se corno de Hammond, porque ele fica parecendo assim duas estruturas, como se parecesse um chifre, assim, porque ele dá a volta toda no cérebro. Já no nosso caso, no cérebro de primatas, ele desceu e ele ficou só ventral, então ele ficou mais espremidinho lá embaixo, parecendo mais um cavalo marinho. Bom, para que serve o hipocampo? Eu vou contar uma história para vocês que vai fazer vocês entenderem a história do hipocampo rapidamente. Existia um paciente chamado Henri Molaison, que hoje a gente pode falar o nome dele, mas que até muito pouco tempo, até 2008, que foi quando ele faleceu, nós tínhamos que usar uma sigla, HM, a sigla HM para falar desse paciente, porque ele estava vivo. E o que aconteceu com ele? Ele tinha um quadro de epilepsia severo, adquirida por um trauma, então ele teve um atropelamento. Tem gente que diz que ele estava andando de bicicleta, tem gente que diz que ele estava andando a pé, eu ainda não consegui checar a fonte, então digamos que foi um trauma, um trânsito, né? Ou ele foi atropelado, ou ele caiu da bicicleta, foi atropelado da bicicleta, né? Qualquer coisa assim. E a partir desse trauma ele começou a ter muitas convulsões que foram crescendo ao ponto de chegarem, quando ele tinha perto de 17, 18 anos de idade, esse acidente aconteceu quando ele tinha 11, chegarem a ter 400 convulsões num único dia. E aí, absolutamente incompatível com a vida, esse quadro. Ele procurou médicos, neurologistas e tal, né? Já vinha, obviamente, sendo tratado, e até que ele chegou a conhecer o Dr. Scoville. O Dr. Scoville tinha acompanhado algumas cirurgias que estavam sendo feitas para tratamento de epilepsia com retiradas parciais dos hipocampos. Por quê? Agora começa a história do hipocampo. O hipocampo, ele é fartamente conectado com todas as regiões do córtex. Ele realmente tem uma grande conectividade com todas as regiões do córtex cerebral. Ele é uma parte de córtex, mas uma parte primitiva de córtex, antiga do ponto de vista evolutivo, né? Reconhecida como se fosse uma parte mais antiga, né? Então, ao invés de ter 6 camadas de células, como é o caso do córtex mais avançado, chamado de neocórtex, ele é conhecido como arquicórtex, um córtex mais antigo com 4 camadas apenas de células. E ele muito fartamente conectado com todas as regiões de córtex. E aí, por causa disso, muitos neurologistas da época, neurocirurgiões e tudo mais, entendiam que essa conectividade que o hipocampo tinha para tudo quanto era lado era responsável por manter o córtex ativado. E aí, num quadro de epilepsia, com focos convulsivos, que estavam sendo vistos como uma atividade errática do cérebro, se você diminuísse o tamanho do hipocampo, havia uma chance dessa atividade diminuir também. E, de fato, eles começaram a fazer essas cirurgias, retirando partes do hipocampo, e começaram a
ter um bom resultado para os quadros de convulsão, né, de epilepsia severa, né? Tem que entender que a quantidade de medicamentos que se tinha à época era muito reduzida, então era difícil de tratar essas doenças. E aí eles acharam que essa cirurgia estava indo bem e tal. Só que o doutor Scoville, que estava atendendo o Henri Molaison, o HM, fez uma conta assim básica, né? Tipo, para quem tem umas 200 convulsões por dia, a gente está tirando metade do hipocampo, o Henri Molaison tem 400, vamos tirar tudo. E foi o que foi feito. Retiraram bilateralmente o hipocampo do Henri Molaison. E ele, a partir daquela cirurgia, ele não conseguiu guardar nenhuma nova informação. Ele tinha uma memória de curto prazo, curtíssimo prazo, bastante reduzida, que a gente chama de memória de trabalho, mas a ponto assim, ele estava comendo, ele terminava de comer, ainda de frente para o prato, você perguntava para ele se ele tinha almoçado, ele dizia que não. Se ele se lembrava o que ele tinha comido, não. Assim, desse jeito. E ele viveu dessa forma há mais de 50 anos. Então ele foi muito estudado. E por causa desse caso é que a gente descobriu o papel do hipocampo na construção das memórias. A doutora Brenda Milner, que foi a neuropsicóloga que atendeu o Henri Molaison, ela está viva até hoje. Até hoje ela dá palestra contando esse caso. Ela tem mais de 95, sei lá, deve estar beirando os 100 anos agora. E ela conta as histórias do que ela conseguiu descobrir, sobre o que ele conseguia aprender e o que ele não conseguia aprender. Então, na maior parte das vezes, mesmo que ele aprendesse a fazer alguma coisa, como foi o caso dele, ele aprendeu a desenhar olhando para um espelho. Isso é uma coisa meio complicada, né? Porque quando você está desenhando aqui e você está olhando para o espelho aqui, quando você anda para a direita, na verdade o espelho aparece para a esquerda. Então, o nosso cérebro fica confuso para organizar o movimento. E ele tinha grande destreza para desenhar no espelho, só que se você perguntava para ele se ele de alguma vez tinha feito aquilo, ele dizia que nunca tinha feito. Então ele conseguia aprender a tarefa, mas não conseguia se lembrar de ter aprendido a tarefa. Então a gente chama isso de memória explícita ou memória declarativa. E qual é o papel do hipocampo? O hipocampo é muito semelhante funcionalmente à amígdala. Só que, como a gente viu no vídeo passado, o complexo amidaloide, ele consegue reunir memórias mais genéricas, memória sem muito detalhamento. E o avanço com o surgimento evolutivo do hipocampo é que os animais que possuem o hipocampo e foram desenvolvendo essa área, aumentando a quantidade de neurônios dessa área, começaram a conseguir guardar memórias com muito mais detalhamento, a ponto do hipocampo ser fundamental para a construção de uma das memórias mais difíceis que a gente tem, que é a memória espacial, a memória do deslocamento. Né? Então, quando você está, por exemplo, andando numa cidade e você entra numa rua direita, uma rua esquerda, e você não olha para trás para ver o caminho que você vai fazer na volta, o que você precisa aprender é justamente o seu deslocamento no mapa. E o hipocampo tem uma espécie de um GPS para fazer isso. Mas não é só isso, ele também tem a possibilidade de guardar várias informações simultaneamente sobre fatos. Então, por exemplo, o fato da gente desenvolver linguagem tem muito a ver com a aquisição evolutiva do hipocampo, porque a gente vai conseguindo guardar cada vez mais significados, estruturas gramaticais, léxicos, que tem a ver com a aquisição da linguagem. A gente poderia usar sons para se comunicar, mas uma linguagem estruturada requereria um sistema de memória muito mais elaborado. Então, graças ao hipocampo. E depois tudo que a gente sabe sobre fatos, sobre a história da nossa vida, sobre acontecimentos. Então, a capacidade do cérebro de guardar memórias complexas, com muitos detalhes, e manter esses detalhes factuais, tanto em relação a datas, obviamente tem um impacto importante na nossa emocionalidade, porque a gente já viu lá no complexo amidaloide o quanto que essa emocionalidade estimula a formação da memória, mas aqui no hipocampo isso vai a uma esfera muito maior, porque o hipocampo tem mecanismos de manutenção de circuitos elétricos, né, formados a partir de um determinado estímulo, por um tempo hábil o suficiente para que, ao invés desse circuito elétrico apenas estar eletricamente ativado, ele passe a ficar morfologicamente facilitado. O que significa isso, Carla? Um circuito neuronal, ele passa por algumas etapas na sua formação e fixação para gerar memória, para consolidar essa memória. Na primeira fase, é apenas uma mudança elétrica que deixa esse circuito mais facilmente excitável, então é mais fácil de você acessar
aquele conjunto de informações. Mas depois, para isso se tornar mais permanente e duradouro, é necessário que esse circuito mude a sua força de ativação. Então, precisa aumentar a quantidade de contatos sinápticos, precisa aumentar a quantidade de neurotransmissores, de receptores, para facilitar esse circuito. E enquanto isso está acontecendo, o hipocampo é responsável por manter esses circuitos facilitados e ativados. Então, toda essa fase de consolidação de memória depende do papel do hipocampo, e era por isso que o Henri Molaison nunca mais conseguiu aprender nada declarativamente falando. Ah, Carla, mas como é que ele aprendia a fazer, por exemplo, desenhar com a estrela? Esse é um papo para outro dia, porque a gente tem que falar do cerebelo. Mas eu não vou deixar isso assim, não. A gente vai voltar a falar do hipocampo mais para frente, porque a gente tem uma opção de coisas para contar sobre ele, inclusive em relação a perdas de memória, o papel do sono na memória. Então ainda tem muito chão para a gente falar do hipocampo, mas por hoje fique aí com essa pulga atrás da orelha de como, né, que uma estrutura é capaz de auxiliar na construção de memórias pelo simples fato de manter estes circuitos ativados por mais tempo, sem deixar que eles se enfraqueçam e aí possam ser consolidados e serem construídos na forma de uma memória. Joia? Você está aqui no Nada Trivial. Hoje é terça-feira, Neurociência na Veia, tema hipocampo. Então não esquece de curtir, compartilhar com quem pode gostar desse tema. E aproveite todos os outros dias aqui no Nada Trivial, porque todo dia útil é dia de vídeo por aqui. E se fosse trivial, não ia ter a menor graça. Te espero no próximo. Até!